Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, em 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. 1903. Episódio 2. Colégio São José. Quando nada mais parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras, martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma só rachadura apareça. No entanto, na 100ª martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela a que conseguiu, mas todas as que vieram antes. Jacob Ritz. 1. Vídeo inicial. 2. Breve histórico sobre a vinda das Irmãs de São José para o Brasil. 3. História e imagem da Escola São José. 4. Entrevista com a professora Rosângela Verza Subtil. História Legal. Do regional para o universal. Do extremo sul do Brasil para o extremo norte da América, para Oriente, para Ocidente, para o coração do planetinha. Então, estamos aqui para mais um vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Muito bem, trazemos o segundo episódio do Colégio São José. Carregado de símbolos, esse nosso vídeo quer trazer para vocês toda a simbologia católica, né, dessa instituição que contribuiu tanto para os campos de cima da serra, para a educação e também para a saúde, porque foram as Irmãs de São José que construíram o Colégio São José e posteriormente um pensionato para as moças do interior. Mais tarde, quando não foi mais necessário o pensionato, no local onde era o pensionato, elas iniciaram o hospital. Então, é uma jornada fantástica o que as 6 primeiras irmãs de São José fizeram. Primeiro, da França ao convento de Garibaldi. Depois, do convento de Garibaldi aos campos de cima da serra, em lombos de cavalos. Aqui persistiram, né, com essa jornada, construindo uma belíssima entidade, uma belíssima instituição. Então é Natal. Gostaríamos de deixar para vocês uma mensagem bonita,
uma mensagem cristã aos moldes do que a escola São José pregava e continua pregando até os dias atuais. A fraternidade. Muito bem. Vamos ler aquele nosso cafezinho? Vai ser uma mensagem muito especial sobre o amor. Então, aqui vocês têm a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. E nós vamos ler para vocês um trechinho de Coríntios 13:14. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso, ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança. Pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Muito bem. Com essas palavras, então, eu quero iniciar o nosso segundo episódio do Colégio São José, com a entrevista imperdível da professora Rosângela Verza Subtil. Uma professora que trabalhou por quase 50 anos na Escola São José. Foram 48 anos de dedicação à educação no Colégio São José. Então, eu quero presenteá-los com esse vídeo nas vésperas de Natal. Esse vídeo está imperdível. Trouxe aqui um presépio, um pequeno presépio que simboliza o nascimento de Cristo, um rosário aqui que simboliza a crucificação de Cristo, né? Que se sacrificou por todos nós. Então, quero deixar vocês com esse lindo vídeo que traz
a história e imagem do Colégio São José. São imagens belíssimas, com plantas belíssimas que as irmãs de São José, aquelas 6 primeiras que vieram, nos presentearam com uma oliveira que tem mais de 100 anos, a idade da escola, 120 anos, e uma camélia que também tem essa idade. As irmãs de São José nos presentearam com cultura, com fé, com plantas, com uma entidade, ou 2 na verdade, uma escola e um hospital, que fazem toda a diferença na nossa comunidade vacariense, aqui nos campos de cima da serra. Não temos muito mais a dizer, temos muito mais a mostrar para vocês essa belíssima obra que foi um verdadeiro presente das irmãs francesas de São José. Um abraço carinhoso a todos vocês e um feliz Natal! Breve relato da vinda das irmãs de São José para o Brasil. A chegada das irmãs de São José de Chambéry, França, ao Brasil, se deu especialmente em 3 momentos significativos: a Europa e o Brasil na segunda metade do século XIX, em 1800 ao 1900, passavam por grandes modificações e desafios sociais. Na Europa, a Revolução Industrial deixou muitas famílias na miséria e fez com que muitas pessoas deixassem sua pátria em direção a outros países. No Brasil, a escravidão, com as leis de libertação dos escravos, como foi o caso da Lei do Ventre Livre e Sexagenário, os liberou dos grilhões, porém os deixou em desamparo. Eram milhares de escravos e os projetos econômicos acharam mais conveniente e lucrativo substituir a mão de obra escrava pelo processo de migração. Escravos e escravas sem auxílio de ninguém, imigrantes em terra estrangeira, sem terra, sem teto, sem escolas, hospitais e igrejas, clamavam por ajuda. Este clamor foi levado à França, até a Congregação das Irmãs de São José, inicialmente por Dom Antônio Joaquim de Melo, e em 1858, Madre Maria Felicidade Veidar enviou as primeiras 7 irmãs: Maria Justina Pepin, Maria Angelina Achar, Marta da Cruz Godet, Maria Elias Nivre, São Paulo Angelier, Maria Cunegundes Cross e, como superiora, Maria Basília Genon, que adoeceu na viagem vindo a falecer, foi lançada ao mar. Logo na segunda viagem, em 1859, veio irmã Maria Teodora Voiron, com 24 anos, como responsável pelas irmãs e pela missão. História e imagem do Colégio São José. Tela Acervo Colégio São José, foto edição Isabel Carneiro de Almeida. Então aqui nós temos uma tela produzida a respeito da chegada das 6 primeiras irmãs francesas à Vacaria, aqui nos campos de cima da serra, com a empreitada de construir a primeira escola feminina aqui dos campos de cima da serra, em Vacaria, Rio Grande do Sul. Elas vieram no lombo de cavalos, junto com um casal que nunca foi identificado. Então,
essa belíssima tela, nós não conseguimos identificar a autora, infelizmente, mas o que nós soubemos através da professora, aliás, irmã, através da irmã Adelide, nós ficamos sabendo que muitas das irmãs eram artistas também, das irmãs que trabalharam na Escola São José. Elas também pintavam telas. Algumas costuravam, outras pintavam. Elas faziam de tudo, né? Inclusive fabricar os próprios tijolos para construir o prédio da escola. História e imagem do Colégio São José. Aqui então também temos uma tela muito linda, também produzida pelas irmãs, mas não temos a autora, infelizmente. Faz parte do acervo Colégio São José, foto edição Isabel Carneiro de Almeida, e ela representa também a chegada das 6 irmãs. Ali estão junto com o casal que vem as conduzindo, e mais atrás tem auxiliares, né, que auxiliaram nessa empreitada de trazer as irmãs do convento de Garibaldi aqui para os campos de cima da serra. Uma verdadeira jornada, né, elas fizeram para chegar até aqui. Né? Foi uma longa cavalgada, né? Vinham parando em algumas famílias, né, casas de família, apresentavam as irmãs, descansavam, se alimentavam e prosseguiam, né? Porque de Garibaldi até em cima aqui, nos campos de cima da serra, é uma boa cavalgada, né? História e imagem do Colégio São José. Aqui nós temos a entrada do Colégio São José. A foto é do acervo do Colégio São José e foi editada por Isabel Carneiro de Almeida. Então, mostra aí a grandiosidade que hoje tem essa escola, né, com 120 anos, né? Ela completou 120 anos nesse ano de 2023. Então, aí temos uma breve amostra do que hoje é a Escola São José, que hoje é uma parceria, né, das Irmãs de São José com a rede Bom Jesus. Então, aí nós temos o prédio principal da Escola São José. A foto também é do acervo do Colégio São José, que foi gentilmente cedida para a nossa websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Essa foi a primeira escola construída em Vacaria, com suor, né, das irmãs São José, 6 irmãs francesas que vieram aqui para os campos de cima da serra. Chegaram aqui em 1903 e fabricaram, inclusive, os tijolos para a construção do primeiro prédio, do prédio mais antigo dessa maravilhosa escola. História e imagem do Colégio São José, acesso à capela, Colégio São José, é também uma foto do acervo do Colégio São José, edição Isabel Carneiro de Almeida. Então, existe uma belíssima capela na escola, depois nós mostraremos internamente, inclusive, os vitrais que são lindíssimos. Aqui nós temos a frente indo para os fundos, né? Também é uma foto do acervo do Colégio São José e editado por Isabel Carneiro de Almeida.
É uma bela entrada, né, que vem em direção aos fundos. É belíssimo esse terreno, esse local onde foi construída a escola Colégio São José. Aqui nós temos a vista dos fundos de São José, visto do lado de dentro de um prédio que fica além, né, dos fundos desse prédio principal do Colégio São José. É uma foto e edição Isabel Carneiro de Almeida, vista então de dentro de um dos prédios para fora. Dá para se ter uma boa ideia, né, da dimensão dessa belíssima e maravilhosa escola que contribui há 120 anos para o município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui mostra os fundos do Colégio São José, foto e edição Isabel Carneiro de Almeida, e quisemos mostrar as maravilhosas plantações que são feitas. Vocês verão uma oliveira que tem 120 anos. É a idade da escola, foi plantada pelas freiras de São José, as freiras francesas que vieram aqui para os campos de cima da serra e se dedicaram à educação e à saúde. Isto mesmo, elas também iniciaram o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Ali, como se fosse assim um presságio, né, de um vídeo maravilhoso, surge um pássaro. Um pássaro que representa a liberdade, né? Nós sabemos que o lema francês é igualdade, liberdade e fraternidade. E esse, com certeza, é o lema do Colégio São José. Igualité, fraternité, liberté, né? Muito lindo. Essa foto aqui ficou abençoada, né? Um voo de um pássaro que significa a liberdade. Aqui nós temos então a oliveira com a idade da escola, 120 anos. Ela está à esquerda, inclusive tem uma roseira com rosas vermelhas ali. Isso é muito significativo, muito bonito, né? A oliveira, vocês sabem que é uma planta, uma árvore que lembra muito Jesus Cristo, né? Existe até uma foto de Jesus Cristo ao lado de uma oliveira. Isso é assim antigo, tá? Uma imagem que foi produzida de muitos anos, né? Uma coisa muito significativa. E do lado direito nós temos uma camélia com a idade da escola. Então são duas plantas plantadas pelas freiras, as 6 freiras que vieram da França para construir essa significativa, brilhante e maravilhosa escola. Aqui nós temos os ciprestes com mais de 50 anos e um plátano com mais de 50 anos, que estão nas laterais do Colégio São José. O plátano ao lado da capela e os ciprestes, né, mais para outra lateral. E é uma foto e edição de Isabel Carneiro de Almeida. São lindíssimas essas plantas há tanto tempo aí, ajudando a purificar o ar, né? Contribuindo com a ecologia. O interior da capela, na Escola Colégio São José,
também é uma foto do acervo Colégio São José e editado por Isabel Carneiro de Almeida. É lindíssima a capela, ali mostra, tem toda uma simbologia, né? O crucifixo, que representa a crucificação de Jesus Cristo, a Bíblia, que é o livro sagrado, são as escrituras sagradas do cristianismo, e os vitrais que contam a história de Jesus Cristo. É lindíssima essa capela. Aí nós temos 3 vitrais, o interior da capela na Escola Colégio São José. Essas fotos são de Isabel Carneiro de Almeida, foto e edição, né? Eu fotografei cada vitral, né, para mostrar bem o que representa. Então, nós temos ali o primeiro vitral, acredito que é aquela parábola onde Cristo transforma a água em vinho para alimentar o povo, né? É um grupo grande de pessoas onde ele reparte os pães e o vinho. A do centro, né, mostra a crucificação de Cristo, e a da direita, acredito que seja a ressurreição de Cristo. Muito bem, subiu aos céus, né? Tem lá em cima mostrando ele no céu. Muito significativo. Aqui mais 3 vitrais fotografados e editados por Isabel Carneiro de Almeida, onde mostra a primeira, o nascimento de Cristo, a segunda, Cristo trabalhando com seu pai José, que lhe ensina o ofício da carpintaria. E depois mostra Jesus Cristo no templo, onde discutem as escrituras sagradas, né? Jesus Cristo foi bem precoce, né? Ele ia, né, para o templo, e ele ainda menino ia para o templo e ficava lá debatendo com pessoas bem mais velhas que ele e mostrando uma interpretação provavelmente muito nova, muito inovadora, que até hoje, né, nós procuramos entender os ensinamentos de Cristo, que ficou para a história. Nós temos aí 2023 anos do nascimento de Cristo. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Estamos aqui para entrevistar a professora Rosângela Versa Subtil. Ela atua no Colégio São José há mais de 40 anos. E vamos ver, assim, o depoimento dela acerca da sua profissão. São diversos assuntos que a professora vai trazer e que merece a nossa atenção para nós continuarmos o nosso debate para a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, antes de mais nada, antes até de me identificar, eu gostaria de parabenizar a professora Isabel por essa iniciativa de trazer a educação para os debates que eu considero assim muito significativo. Então, parabéns por essa sua iniciativa. Como a Isabel falou, meu nome é Rosângela Versa Subtil. Eu sou professora há mais de 40 anos, especificamente há 46 anos atuando no Colégio São José, que hoje é Bom Jesus São José, mas que continua toda essa sua história de educação que faz uma diferença aqui nos Campos de Cima da Serra. Sei também que a professora Isabel já tem toda a história de início do Colégio São José aqui nos Campos de Vacaria, porque é desde 1903 que se tem essa atuação. Então, para mim é um motivo assim, de orgulho muito grande. A minha formação está na área de língua portuguesa. Eu fiz a faculdade aqui em Vacaria mesmo, ainda no tempo que muitos talvez nem tenham essa referência da chamada FALEV, né, que era a Faculdade
de Educação de Vacaria, e ela sempre foi vinculada à UCS de Caxias, depois que se transformou então nesse campus, né? Mas antes era só ali pelos... eu me formei em 1981, então até ali era a FALEV. E depois, então dentro dessa formação específica, eu tive, né, o diploma de língua portuguesa. Na época a gente tinha então as 3 terminalidades, então língua portuguesa, literatura brasileira, literatura norte-americana, junto com a literatura, e a língua inglesa. Na verdade, eu nunca atuei na língua inglesa. Por quê? Não sei se isso é interessante também a gente colocar, né? Com certeza. Por que eu optei em nunca atuar na língua inglesa? Só fiz o estágio na língua inglesa, mas optei por nunca atuar, porque quando aluna da língua inglesa, desde tempos, né, de normal e tal, a gente sentiu uma dificuldade muito grande com a pronúncia dos professores, com a forma como cada um dos professores encarava. Na época, talvez eu não tivesse a maturidade para entender que hoje, né, eu tenho, no sentido de que nós, na língua portuguesa, também cada um tem uma pronúncia um pouco diferente das palavras, né? Então eu ouvi assim colegas dizendo, cada professor vem e ensina de um jeito, cada professor pronuncia uma palavra de uma forma diferente. E aí eu me programei, nunca vou trabalhar em inglês para não ter essa crítica em relação à minha profissão. Aí eu optei então pela língua portuguesa. Depois eu fiz a pós-graduação, daí como, né, naquela época era muito difícil a gente ter acesso ao sistema de pós-graduação, eu consegui num tempo de férias, porque eu já trabalhava. Eu comecei o meu trabalho no São José em 1978, tá? Então ainda no período que eu fazia faculdade. Então eu fiz um trabalho de pós-graduação durante o período de férias. Foram 3 anos, em todos os períodos de férias, e aí eu fiz no Rio de Janeiro. Porque perto não tinha, né? Aqui, por aqui não tinha. Na qual universidade lá? Na Universidade Severino Sombra, na cidade de Vassouras, que fica na serra lá do Rio de Janeiro, bem pertinho de Petrópolis ali. Né? Então foram 3 férias comprometidas, né? Tanto janeiro quanto julho, né? E professor é sempre assim, né? Eu também fiz especialização em História e Geografia do Brasil, faculdade de férias, né? Especialização era de Amparo, São Paulo, que os professores vinham para Caxias do Sul. Então eu saía daqui para Caxias do Sul para fazer, né? E tu sabes que lá muitos dos professores, né, porque até pela proximidade assim e pela formação que, né, eram professores de Minas Gerais. Né? Tinha professores do Rio de Janeiro e muitos professores de Minas Gerais que trabalhavam também. Né? E assim, uma das experiências que eu tenho assim é que tudo isso foi me fazendo gostar muito da língua portuguesa. Né? Então eu acredito assim que o meu trabalho, né, chegou a todo esse tempo também, porque olha que 46 anos é mais de 2/3 da minha vida. Né? É bastante. É bastante. É justamente assim porque eu fui desenvolvendo esse amor no ensinar, esse amor no transmitir, né? Então a gente vai, né, cumprindo aí as suas justamente a gente ia perguntar como a senhora trabalhava, qual era seu método, tinha um método? Tinha. Como é né? que é? Eu, assim, né, Isabel, dentro de escolas particulares, que é a minha experiência, embora eu tenha trabalhado também 2 anos na escola Irmão Getúlio, quando teve aquela transição, né? Aqui até eu vou abrir um parênteses antes ali de te responder de métodos, porque eu acho que é importante também as pessoas conhecerem um pouco, né, do que era, de como funcionava o sistema de educação também ali no tempo do São José. A escola São José, então assim, quando eu terminei o curso normal e fiz o estágio, eu já comecei a dar aula no São José. Né? Eu terminei em 77, 78 eu já comecei a dar aula lá, ainda em tempo de faculdade. Então as minhas primeiras turmas foram turmas de pré, né, da educação infantil, e hoje, por exemplo, eu tenho muitos alunos no ensino médio que são filhos de alunos meus, né, de tempo aí de pré, de tempo depois que eu fui acompanhando, e eu fui também mudando, né, depois assim, depois eu fui para o ensino fundamental, depois fui para o ensino médio, então eu fui avançando dentro desse processo. E quando eu cheguei no São José, né, a gente tinha aquela percepção sempre de que o importante era a gente ser uma professora nomeada pelo Estado, né?
pelas garantias e tal, porque a gente sabe que a escola particular, ela não te dá uma garantia de serviço. Acho que eu vou baixar o... Quando eu entrei, né, no São José, eu fiquei só contratada dentro do sistema particular. Aí depois eu resolvi fazer o concurso para o Estado, né? Porque a gente tinha sempre aquela ideia de que a nomeação era uma garantia, né, de carreira e assim por diante. E aí eu fiz a nomeação, passei, e eu me lembro assim que as irmãs, né, na época era a irmã Terezinha Faquin, que era diretora, e ela disse, nós não podemos te perder como professora. E aí ela foi e conversou com a coordenadora da época, né, a coordenadora da Coordenadoria de Educação, que naquela época nem se chamava coordenadoria, se chamava Delegacia de Educação. Uhum. E ela fez a proposta de eu ficar cedida, né, pro particular. Já no estágio probatório? Já no estágio probatório. Eu tive essa porque foi num período que já tinha iniciado as aulas, né? Sim. Então eu, na verdade, não fiz estágio probatório no interior como vários professores. Eu já fiquei, né, dentro da escola. E aí, como é que funcionava essa cedência, né? Que o Estado também autorizou, a Secretaria Estadual, né, de Educação, que sempre tinha, né, era chamado contrapartida. Né? Então, o que era essa contrapartida? Cada cedência de professores, e não era só eu que era cedida, tinha outras professoras, outras colegas, nós éramos em 3 professoras cedidas. Cada professora cedida, a escola deveria dar em contrapartida bolsas de estudos para alunos. Ah, que interessante isso. Então, cada 20 horas de contrato, né, de atividades que cada a gente professora, tinha. Por exemplo, 3 professoras de 20 horas, né? Então, 3 professoras de 20 daria bolsa de estudos a 60 alunos, porque era 20 alunos. Era bastante, né? Então, a gente tinha esse sistema de cedência. Era tipo 3 turmas ou mais? A gente sempre teve mais turmas de normal. A gente sempre tinha anos que a gente tinha 4, tinha anos que a gente tinha 3, né? A gente nunca teve menos que 120 alunos em normal. Né? Então, assim, o normal também era bastante valorizado, o curso normal. Então, isso também fazia, assim, com que as pessoas procurassem bastante, né? Então, a gente tinha esse sistema de... Então, essa bolsa era para alunas do curso normal? Só para o curso normal. Que era para formar professoras, para formar novas professoras. Que legal. Então, essa bolsa era especificamente... E aí tinha bolsas que eram integrais, né? Porque daí era feito estudo também das condições econômicas das famílias, né? E tinha bolsas integrais, que os pais não pagavam nada. Tinha bolsas que eram parciais, vamos dizer assim, né? Mas esse estudo todo era feito daí pela Secretaria da Escola e pela Delegacia de Educação na época. Era um trabalho conjunto. Então era um trabalho assim... bastante verdadeiro, vamos dizer assim, né? Claro. Não recebia bolsa. E tu acha que isso foi até que ano, mais ou menos, essa cedência? Olha, eu não acho, até tenho certeza. Essa cedência, ela acabou quando entrou o Bom Jesus. Porque daí o Bom Jesus... então todo o tempo do Colégio São José existiu? Todo o tempo de Colégio São José existiu essa questão de cedência. Por isso, né, que daí quando entrou o Colégio Bom Jesus, que eu disse que eu fui 2 anos... Tu era cedida, então tu era concursada. Aí terminou a cedência? Não. Como é que ficou? A cedência sim, a cedência terminou. E daí aí eu fui 2 anos, que era o tempo que faltava para minha aposentadoria, né? Daí eu fui 2 anos pro Irmão Getúlio. Entendi. Daí eu trabalhei os 2 anos que faltava para completar o tempo da aposentadoria no Estado. Né? Sim. Daí eu fui para o Irmão Getúlio. E aí, como eu tinha 20 horas nesse período do Estado, né? Então eu fiquei as 20 horas no Irmão Getúlio e mais o meu contrato de escola particular aí, né? Como professora eles fizeram um contrato comigo. Continuei trabalhando lá. Né? Então, assim, né? Eu acho importante as pessoas saberem também, né? Porque isso é um trabalho também das irmãs. Porque muitas professoras hoje que atuam, né, na cidade de Vacaria, e não só na cidade de Vacaria, porque muita gente também saiu daqui e continua trabalhando dentro do magistério, né? Com certeza. Então muitas professoras que tiveram essa formação tiveram também essa possibilidade de estudar, porque havia essa possibilidade, porque a gente sabe que infelizmente a escola particular, né, ela
não dá acesso a todos que gostariam, porque nem todos têm as condições de pagar pela educação, né? Então acho que é bacana as pessoas conhecerem isso, né? Mas ali, essa questão de metodologia, a gente entende, né, que a metodologia, o método é sempre o caminho que a gente segue para se atingir um objetivo dentro, né, do plano de educação. E assim, né, Isabel, em 46 anos de sala de aula, eu passei sim por diversas formas, né, de trabalhar a metodologia. Com certeza, né? você vai avançando. Vai também, avançando né? também. E tu foi estudando, tu foi conhecendo certeza, novos né? métodos, Então, assim, né? se eu tivesse que hoje nomear, né, o que eu diria dentro, assim, de metodologia? Quando eu iniciei, eu digo, assim, que eu trabalhava dentro de uma metodologia que é tradicional, que a gente encontra até hoje na sala de aula, né? Em que o professor é o centro, né, da aprendizagem, é aquilo que a gente chama aí de uma aprendizagem, na verdade, vertical, né? Em que o professor, ele ensina, né? Ele passa todo o conhecimento e o aluno depois tem que devolver essa aprendizagem, né? Aquilo que aprendeu, né? Por trabalhos, por provas e assim por diante, né? Depois, ainda no tempo ali de São José, a gente trabalhou dentro daquela metodologia construtivista, do construtivismo, né? Em que tem todo esse processo, e eu lembro muito bem, né? Porque a gente estudava muito todas essas questões, e depois eu passei a fazer parte também da coordenação de ensino médio do Bom Jesus, não, desculpe, do São José. Eu passei a fazer parte, né, da coordenação do Colégio São José, então a gente fazia muitos estudos, a gente tinha uma equipe de direção, a gente trabalhava em equipe de direção, então tinha a coordenação de ensino fundamental, tinha a coordenação de ensino de educação infantil, tinha a coordenação de ensino médio, né, tinha a parte ali do que a gente chamava de SOP na época, né, que era o Centro de Orientação Pedagógica, tinha o SOI, né, que era o Serviço de Orientação Educacional. Então a equipe, né, diretiva, a gente fazia muito esses estudos para depois a gente disseminar também com os professores para a gente poder trabalhar dentro de uma linha comum, né. Então depois veio esse construtivismo, então em que eu lembro muito bem que a gente usava aquela terminologia de que o aluno é o sujeito da educação, né. Então era as oportunidades que a gente dava para os alunos de eles questionarem, né. Então havia essa interação já entre professor e aluno. Depois veio, né, na substituição desse método construtivista, veio o de Montessori, acho que você lembra dentro aí, né, de todo isso, né? Então a gente também trabalhou dentro dessa perspectiva, em que aí já começava essa abordagem de escola e família, né? Porque havia esse processo todo, né, de que a educação, a escola deve estar junto com a família, ou a família junto com a escola. E se trabalha... Eu entendo que deveria continuar assim, e né? deve continuar, Que né? a família deveria estar mais atuante. Que eu acho tu sabes que uma vez eu ouvi, né, num dos encontros que a gente faz assim de estudos, ouvi de alguém que dizia assim, em pedagogia, nada do que é, ou melhor, tudo o que é velho é ruim, né? Então, tudo aquilo que já foi é ruim e tudo do que vem é bom, né? Então, assim, acho que a gente tem que perceber que as coisas vão se alterando, vão se modificando, mas cada uma, ela vem justamente, eu acho assim, que no sentido de aperfeiçoar aquilo que não ficou bom no que era passado, né? Eu acho que não vai nada pro lixo. Pro lixo, né? Então a gente tem que... Não, porque tem a parte da decoreba, que a gente diz. Imagina se os atores e atrizes não conseguissem decorar. Não tivessem então, isso, né? é uma habilidade que tu tem que desenvolver no aluno. Né? Então, não é de todo descartável. Não justamente, deve ficar só nisso. Então, mas claro, tem que né? Então, são métodos, né, que vão te ajudando. Porque a própria aprendizagem, ela só é uma aprendizagem no momento em que o aluno consegue replicar aquilo, aplicar aquilo, senão deixa de ser e até inovar aquilo. Né? E inovar aquilo, né? Porque senão ela deixa de ser, né? Sim. A aprendizagem. Então, tem todas essas questões. E hoje, né, a gente sabe aí que a gente está dentro dessa metodologia ativa, né? Que a gente também trabalha, né, dentro aí do Bom Jesus, agora sim, do Bom Jesus São José, essa metodologia ativa, que é aquela em que se diz assim, né, que o professor, ele é agora um mediador, né? Ele não é mais só o transmissor
de conhecimento. Ele é um mediador, mediador. E dentro dessa mediação ele vai orientar, vai conduzir o aluno, né? O aluno é o sujeito da história, né? Porque ele vai E construir o conhecimento e o professor vai orientá-lo, né? E aí que eu digo, assim, ó, no tempo do construtivismo a gente usava muito essa terminologia, o aluno é sujeito da história. Né? Sim. Hoje a gente usa que o aluno é o protagonista do processo educacional. Né? Mas não deixa de ser. Isso que eu ia te dizer. Porque quem é o protagonista da história, por exemplo, é o sujeito, da história. Então, você que é professora de português, com né? certeza. Quem então, é o sujeito? É o que pratica ação, né? Pratica ação. Não vou eu querer ensinar. Mas com certeza. Então, é isso que a gente aprende em história também. Isso aí. E é justamente isso que eu queria chegar, ó, tu vês, né? Então, assim, na verdade, esse princípio de valorização do aluno, né, como alguém que vai construir a sua aprendizagem, já vem lá do construtivismo. Né? Com certeza. Então, existe... Eles foram aprimorando. Eles foram aprimorando, exatamente. E aí se mudam, porque né, as pessoas vão achando talvez termos que considerem mais apropriados para a situação, né, para a época. E tem a tecnologia ativa, que no caso eles vão pesquisar, ele vai aprender a ser um pesquisador, um investigador. Né? Isso. Mas na história a gente também sempre procurou passar para o aluno que ele é um investigador, que ele tem que ser um investigador. Né? Ele vai investigar, mas o professor vai orientar, porque às vezes ele pode pender para um lado que não é ciência, ou enfim, várias coisas, dependendo... Aí que vem justamente o papel do professor. Né? Exatamente. É estar junto ao aluno, orientando, conduzindo, mostrando tudo isso, né, Isabel? Então isso é muito importante, né? A gente ter assim essa noção. E aí a gente sabe que hoje também a educação, né? Ela vem embasada naqueles 4 pilares aí da educação contemporânea do século XXI, que a gente chama, né? Que é, né, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, né? Eu acho que isso é muito significativo a gente ter também, assim, acho que todo professor tem que ter muito claro esses 4 pilares que me parecem, assim, são essenciais. Isso é importante, que tem uma perguntinha ali, ó. Como deve ser o perfil desse profissional? Então, daí tu tá entrando nisso, né? Tu pode frisar melhor o que tu quer dizer, assim, que o profissional de hoje... tem que ter. Então, assim, né, o profissional de hoje, ele tem que ser alguém que esteja não acima do aluno, mas ele tem que ser alguém que esteja ao lado do aluno, né? Então, existe dentro aí dessa própria metodologia ativa aquilo que a gente chama de uma aplicação da chamada aula invertida, né, que acho que todos os professores hoje já conhecem. Então, me parece assim que o papel do professor hoje é justamente isso, é fazer com que o aluno, né, crie essa necessidade de aprender algo, aquilo que realmente ele considera importante, né, aquilo que realmente ele considere que é algo que vai lhe trazer a transformação, que é o que se propõe na educação, né? Porque o que é a educação? É o desenvolvimento de competências, de habilidades que vão te trazer um desenvolvimento depois profissional, social, né? Então, assim, e se o professor ele é conhecedor disso, né? Ele não vai deixar um dos 4 pilares aí de lado, né? Porque aprender a conhecer, a educação, ela tem que continuar transmitindo conhecimento, claro que sim. Eu acho que essa é uma função da escola que não pode ser deixada de lado, né? Só que não é aquele conhecimento simplesmente como uma forma de transmissão de conteúdo e pronto, aí o aluno estudou para a prova, passou, esqueceu aquilo, né? Então, esse aprender a conhecer, ele vai depois te ajudar a aprender a fazer, né? Então, aquilo que você aprende, você vai aplicar. Então, a gente ouve muito dos alunos dentro disso, assim, também, ó, né? Isso em qualquer componente curricular, né? Por exemplo, assim, por que eu tenho que estudar isso, né? Onde é que eu vou usar isso, né? Então, dentro do próprio português, às vezes, quando você estuda aquela questão de análise sintática, por exemplo, né? Que eles consideram, assim, o bicho de 7 cabeças dentro do português, isso. Né? Professora, por que eu tenho que saber classificar uma oração? Então, assim, não é exatamente que você tenha que aprender a classificar na sua conversa, na sua escrita. Mas se você não conhecer
né? A análise sintática, seja ela interna ou externa, você quando vai escrever um texto, você vai ter um problema muito sério de pontuação. Porque toda pontuação vem ligada ao quê? Vem ligada a essa questão morfossintática, né? Então, assim, eu acho que é importante o aluno perceber isso, sabe? Então, para eu saber pontuar, eu tenho que ter esse pré-requisito de conhecimento que vem atrás. Então, eu acho que esse diálogo, né, do professor com o aluno, de mostrar, e aí eles se sentem, assim, bastante motivados, eu acho, sabe? E eles percebem, assim, diferente, porque é lógico, eles não vão precisar saber decor aquelas, né? Mas no momento em que eles percebem que eles têm ali uma oração subordinada, substantiva, por exemplo, vou usar aqui uma, né? Sim, pode. Um exemplo bem típico, que não pode ser separado de uma vírgula por oração principal, ele tem isso internalizado. Então ele aprende a fazer a partir disso, né? E aí quando a gente entra nessa outra área do conviver e do ser, a gente vai para aquele lado da formação integral, né? Que a formação integral educacional não é apenas essa forma de conhecimento. E hoje a gente sabe, né, com toda essa tecnologia que a gente tem, eles abrem aí, tem vídeos de aulas, tem um conteúdo, né, bastante significativo, mas essa questão da convivência, do respeito, da empatia, que eu acho que hoje, né, Isabel, está muito deixada de lado também. Eu né? acho que tá a questão da ética. Depois vamos ver se tu concorda, mas a questão da ética, da empatia, tá, para mim, assim, tá muito enfraquecida. Enfraquecida. E é justamente né? isso que eu parece acho. que eles perderam a noção do que é ético, o que é antiético, e se colocar no lugar do outro para poder ser ético. Ser ético. Né? E aí, assim, eu coloco, né, talvez, pode ser que tenha, né, não sei nem se você vai concordar comigo também, como tu disseste antes, né, se eu concordava, eu concordo com tudo que tu disseste agora, mas eu acho que é aí que tem que ter um cuidado muito grande, né? Eu acho que a educação não pode vir a serviços de ideologias, porque ela vai além disso. Porque numa sala de aula onde você tem 30, 40, 20 alunos, você tem alunos de formações diferentes, de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, de famílias diferentes. E aí você tem que saber... Não é o centro, não pode ser ideologia. Não pode ser ideologia. Tem que ser o respeito, né? Isso que eu os dizer. valores, né? E aí, o outro. Um respeitar o outro, né? Saber construir, né, a sua ideia, a defesa da sua ideia, mas respeitar a defesa da ideia do outro, né? Porque senão a gente entra nesses embates, né, em que cada um acha que tem a sua... Que, na verdade, não produz nada. Isso né? aí, Só que cada um acha que tem a violência. sua verdade, né? E essa verdade não é absoluta, né? Não. Então eu acho isso muito, muito significativo, que hoje acho que a gente tem que pensar muito isso também dentro do trabalho com a educação, né? Nenhuma então, assim, verdade é absoluta, né? Isso então, é uma máxima que a gente aprende, né? Eu penso assim, que quanto mais se estuda, mais a pessoa se torna humilde. Porque ela sabe que não sabe tudo, ela sabe que conhecimento é um oceano. Não tem como tu saber tudo. Né? E a própria prática da gente, né? Esses dias até assim aconteceu de uma aluna minha desse ano, né? Que a mãe foi minha aluna, né? E aí ela disse, sabe, professora, que a minha mãe guarda todo o material, aquelas coisas assim, né? E ela foi lá e achou um caderno do tempo que a senhora dava aula para ela, que era uma mini gramática que eu fazia com os alunos. Que legal, né? Na época era muito interessante, Sim, muito legal, mas hoje eu acho que eles se apavoram, se apavorariam, né? Então ali tem todo assim, tinha todo aquele conhecimento básico, né, de acentuação gráfica, e eu fazia isso mesmo com o normal, porque era uma forma também de eles terem a prática, né, de consulta mais rápida e tal. Então eu acho isso muito... eles iriam alfabetizar, então eles têm que saber a gramática. Eles têm que saber, né? Não tem como o alfabetizador, né, não ter a gramática. Eu acho que qualquer professor, uma cabeça, assim, né? Na verdade, qualquer professor, né? Tu não precisa saber as regras gramaticais. Imagina a história, a gente trabalha muito com texto. Como é que tu vai interpretar um texto se tu não conhecer o português? Não conhecer o português. A língua portuguesa? É o que eu digo assim, a língua portuguesa ela está em tudo, desde a sua forma de expressão. Mesmo na matemática, mesmo né? Em todas, na né? Física, na física, a interpretação ela é dos problemas, né? E aí entra um aspecto bastante significativo que eu penso também dessa questão, Isabel, da interdisciplinaridade.
da valorização da Estava falando ali, interdisciplinaridade. eu estava lembrando que eu Né? trabalhava construindo projetos interdisciplinares, que é fazer com que o aluno vá pesquisar, mas que esse conhecimento não seja de uma única disciplina. Tu sabes Interaja, né? Interage. Com as outras. Tu sabes que a gente tem aqui no Bom Jesus a chamada Mostra do Conhecimento, né? E essa Mostra do legal. Conhecimento é justamente uma exposição dos trabalhos dos alunos que eles desenvolvem durante o ano em sala de aula. E muitos desses trabalhos a gente faz dentro, né, dessa questão interdisciplinar. O ano passado, por exemplo, eu trabalhei junto com a disciplina de História, né? Que era toda aquela parte de literatura, né, de construção da poesia do trovadorismo, né, e aí que está ligado ao feudalismo, né, isso aí. Então toda essa relação, né. Então isso é muito significativo também a gente ter esse conhecimento. Claro. Né? E é o trabalho do professor também, né, com certeza. Eu usei, né, muito quando estava em sala de aula, a literatura para o ensino de história. Porque, claro, daí tu já mostra que uma literatura é uma coisa, uma história é outra. Um fato verdadeiro é uma coisa, um romance é outra, mas vai ter um fundo histórico. Com certeza. Né? E tu sabes, assim, que quando eu, né, sempre trabalho a literatura, uma das primeiras, quando eu passo, né, toda aquela questão de escola literária, o primeiro trabalho que eu faço com eles é justamente esse conhecimento de contexto histórico, né, tanto do panorama nacional quanto do panorama mundial, né? Porque, até para enriquecer e para eles entenderem também, né, o porquê que aquilo era mostrado naquela época, né? E até tem aí alguns autores que dizem, ó, se você quiser conhecer a verdadeira história de um país, leia os romances, né? Claro. Porque aí a própria questão, olha o Érico Veríssimo, por exemplo, dentro das suas... Eu ia dizer, né? o Aloysio de Azevedo, né? Todos eles, o Machado de Assis, Machado de Assis, maravilhoso. Então, assim, a gente saber a ler. Por isso que às vezes eu fico triste hoje, assim, quando, né, se quer colocar, assim, fazer uma crítica a como eles escreveram. Mas é que cada romance é a sua época. Então, para aquela sua época, então a gente tem que aceitar isso. Sua linguagem portuguesa é diferente. Então, eu posso até dizer, ó, hoje, essa verdade, ela mudou, né? Dentro de Bastante. Até dentro de uma questão de aceitação. Mas eu não posso destruir aquilo que já foi feito, né? Então eu acho isso muito significativo, porque isso é a história de um país, né? E se não tivesse o Érico Veríssimo, o Aloysio de Azevedo, nossa, tantos outros, né? Aquele romance Senhora era do José de Alencar, né? Não tivesse todos esses, talvez não tivesse agora os atuais, né? Os contemporâneos, com certeza, agora. Né? E cada um é o retrato da sua época, né? Claro. Bem interessante. Nós poderíamos ficar aqui horas, né? Quais os desafios enfrentados na sala de aula, na escola em geral, e se você sofreu algum preconceito? Olha, nesse sentido assim, eu acho que até sou privilegiada, né? Eu nunca sofri assim nenhum preconceito em termos de educação, nem com famílias, nem com alunos, né? E desafios são aqueles que acho que todo professor encontra, né? Às vezes aqueles alunos ali um pouco desmotivados, aqueles alunos que acham que nunca vão precisar disso, né? Aqueles alunos que talvez, né, não coloquem o máximo daquilo que a gente espera, né, Isabel? Mas assim, a minha realidade, né, de escola, eu sempre tive assim uma boa resposta às minhas propostas, né? E aí até dentro ali do roteiro tinha uma questão assim de coisas que tivessem acontecido, né? E eu me lembro, eu ouço isso muito frequentemente, eu acho que é interessante assim, quando os pais, a gente faz atendimento dos pais, eles dizem assim, ó, sabe que agora em casa nós não podemos mais dizer vou no banheiro, né? Vou ao banheiro, né? Eu não digo fecha a janela, daí me corrigem, fecha a janela, mãe, né? Então, claro que são coisas que a gente sabe, né? E hoje dentro das variedades linguísticas aí a gente trabalha muito isso com os alunos também. Mas acho que a função da escola é ensinar isso. E os alunos repassam isso, sabe? Com certeza, levam para suas famílias, né? Mas, claro, então é isso que eu acho importante na educação, ser um multiplicador. E algo engraçado que aconteceu no local de trabalho, não sei se tu vai lembrar agora. Às vezes eu tenho uma situação assim que eu nunca esqueço, né? Que aconteceu com um aluno.
Não sei você, assim, você lembra de alguma coisa engraçada? Eu tenho, assim, do pré ainda. Esse me marcou muito, sabe, assim, que eu nunca esqueço, assim, não é que tem uma graça, mas eu acho, assim, que pra época que foi, né, eram duas, que eles tinham a hora da brincadeira, né, em sala de aula, assim, aquela hora da brincadeira, então eles brincavam de casinha, coisa assim. E duas meninas que eu achei, assim, imagina, né, 5 anos. E aí uma chegou e disse pra outra, claro que elas reproduzem às vezes aquilo que está em casa, né? Sabe que o meu filho tem me incomodado tanto no colégio, a professora tem me chamado todos os dias, né? Uma dizendo pra outra. E da outra disse, olha, eu, graças a Deus, meu filho não me incomoda, mas essa minha gravidez, eu não sei se é um fato engraçado, mas eu acho assim, sabe, tão peculiar que, olha, quantos anos faz que eu trabalhei com educação infantil, e eu lembro sempre disso, assim, porque é o reflexo daquilo que a educação traz da família, né? Então, eu acho Sim, assim, a criança falando assim, como se elas fossem adultas, elas estavam brincando de então, casinha. como se ela estivesse grávida. Como se ela estivesse grávida. Nada me incomodou, mas a minha gravidez tem me incomodado. Então, eu achei assim, né, é uma história, né, porque vindo assim de uma criança de 5 aninhos, na coisa época, que ela né, escutou em que ela casa, escutou em né? casa, né, e a outra também, que o filho estava incomodando na escola, né. Sim. Então, umas coisas Era bem assim, um assunto da família, da né? família. As Então, preocupações. eram coisas assim que, né, e Bem interessante. sigo, né, ter muita coisa assim, a questão da reprovação de alunos. Isso é algo assim que me deixa bastante triste, né? E a gente sabe. No caso, quando tu vai reprovar Quando o vou aluno. reprovar o aluno. E né? tu costuma, vamos entrar nessa seara aí, tu costuma reprovar, existe isso na escola particular? Existe reprovação, Então eu queria sim. que tu falasse sobre isso, como funciona, como funcionava no Colégio São José, porque a realidade é bem diferente, na escola, pública, né? principalmente. E assim, ó, pra gente chegar a reprovar um aluno, né, isso desde o tempo de São José agora, assim, é um trabalho que eu digo assim, não sei se é uma palavra, se é uma forma adequada, que é um trabalho assim, ó, de muito esforço do aluno para ser reprovado. Porque são dadas todas as condições, as condições, sabe? Então assim, ó, ali no colégio, isso a gente tinha desde o tempo de São José, o aluno que não atinge aquela média bimestral vai para a recuperação bimestral. Então, dentro da recuperação bimestral, eles têm todo um estudo de revisão de conteúdos, de trabalhos, de tirar dúvidas com os professores, né? E assim por diante. Depois, então, existe ainda um trabalho de recuperação paralela, que a gente chama. Essa recuperação paralela é um trabalho que vem acompanhando, isso é mais no ensino fundamental, essa paralela, né? No ensino médio é mais essa revisão de conteúdos, porque o aluno também já tem a capacidade de construir o seu conhecimento, né? Mas essa recuperação paralela são professores, né, em contraturnos, então veja bem, são professores em contraturnos que trabalham com alunos que apresentam dificuldades, né? Então eles são trabalhados quase que individualmente, então são grupos pequenos, porque são só aqueles alunos que são indicados pelos professores, né? E eles são acompanhados por um professor também da escola, que vai trabalhar, então, aquelas áreas que eles têm dificuldade, se é na matemática, se é no português, se é na ciência. Tu sabe que eu pensava que era bem diferente da pública, mas não é? Pois é, por isso que eu Porque digo na assim, pública, eles têm muita chance. Muita chance. E isso, assim, não é que o professor não queira dar a chance, mas se você faz uma recuperação, se você faz, no nosso caso, é uma prova final, mas antes da prova final é feito toda uma revisão. A mesma trabalhado coisa. com os alunos. Os outros que atingidos já são dispensados. Isso aí, é a mesma coisa. coisa. E fica aqueles alunos que têm a dificuldade. E aí você faz toda a revisão. Isso aí. E então, assim, ó, é bem complicado. E essa revisão ainda, ela é feita daqueles conteúdos que são selecionados, né? Sim, que são aqueles conteúdos básicos que a gente considera da série, né? Então, por isso que eu te digo assim, ó, que quando eu vejo essa reprovação, por que eu me entristece, né? Eu me coloco às vezes assim naquele papel assim, né? Quando um médico não consegue curar o seu paciente. É triste, né? É triste, né? É mais ou menos essa ele fazendo tudo e o paciente falecer, né? Para ele é horrível. É horrível. Essa mesma analogia, né? Para o professor. Para o professor também.
Porque às vezes, né, a gente sabe que é o aluno que não fez o que deveria fazer durante o ano, é o aluno, né, mas às vezes a gente também não tem aquele conhecimento exatamente do que poderia ter feito a mais, né, porque a gente se pergunta, né, quando reprova um aluno, o que eu poderia ter feito a mais, né, embora a gente saiba, isso também não de que alguns alunos, né, constroem a sua reprovação. Infelizmente. É verdade, né? Infelizmente. Eu não sei se há um desestímulo em casa ou se é a cultura local nossa. Eu não sei, mas a gente tem muito problema de evasão escolar na pública, muito problema de evasão escolar e também desse baixo rendimento do aluno. Né? Que é difícil motivar, às vezes tu faz meio de tudo para motivar e não consegue. A escola particular tem isso assim, né? Ela tem inclusive um sistema lá na terceira série do ensino médio, quando eles fazem, né, a conclusão, eles têm uma premiação para aqueles alunos que durante todo o ensino médio tiveram eles são tipo assim laureados, né, que isso aí, tiraram nota melhor. Então isso é um incentivo também, né? Então em primeiro, segundo e terceiro lugar eles ganham esse ano, por exemplo, eles ganharam não fugiu a palavra, depois corta ali, como é que é troféu? Um troféu, assim, né? Uma espécie de troféu. Menção honrosa. Uma menção honrosa, né? Todos os anos eles ganham alguma coisa. Esse ano foi tão bonito, assim, né? Porque vinha dentro de um quadro, assim, né? Muito bonito. Tem gente que tem dúvida quanto a essa meritocracia, seria a meritocracia, né? O mérito do aluno. Mas por um lado tu fica pensando, mas se ele se esforçou mais que os outros, e não se ele levou a sério, se ele dificilmente faltava, se ele fez todos os trabalhos. Eu sempre tive assim, meia dúzia de alunos na turma que faziam tudo. Então, eles merecem ser também valorizados, né? A parte disso, né? Não como uma forma de diminuir os outros, não. Mas como numa forma de que os outros também saibam que eles são capazes e talvez não tenham aproveitado essa capacidade, né? Então, ou assim, deles pensar, aqui na escola eu não ganhei, mas tu viu aquele lá, ele viu o ano todo o que ele produziu. Isso aí. Então quer dizer que ele foi mais à frente. Então se eu me esforçar, ele vai com essa lição. Claro. Se eu me esforçar, eu posso ganhar alguma coisa. E durante todo esse processo, né, de aula normal, a gente nunca toca nisso, sabe? Então é um processo que acontece naturalmente. É só lá no final do ano que eles ficam sabendo, né? Em nenhum momento, até em sala de aula, a gente diz, olha, vocês têm que fazer porque vocês estão, né? Porque vocês podem ser. Nunca. É algo natural do processo. Então não é aquela busca, né, de merecimento porque eu, né, fiz isso ou fiz aquilo só por isso. Não. É algo bem natural mesmo. Então acho que assim que é importante nesse sentido isso também. É uma forma de ver, né? Nem todo mundo vai concordar, mas eu penso que é muito válido. Então aqui tem só mais duas perguntas. Conte um fato importante que aconteceu no âmbito familiar de algum aluno ou aluna sem identificá-lo. Se tu achar que tem um fato assim que tu não lembro desse, considerou importante. Não, acho que não. E a última então seria qual a importância da educação como sistema na sociedade? Bom, essa última questão, né, a gente sabe assim que me parece que a educação ela é fundamental para a construção de uma sociedade. Eu disse ali no início, quando a gente procura definir a educação, né, como um processo aí que te traz conhecimento, que te traz habilidades, que te traz competências, que hoje que a gente tem muito aí nessa questão aí de trabalhar com habilidades e competências. A BNCC, né? Muita gente critica, mas eu aprovo. Eu aprovo também. Porque é justamente, acho que dentro de tudo isso que a gente foi falando, de que a educação ela tem um sentido quando ela é transformadora, quando ela muda uma realidade daquilo que não está bem, né? Então acho que dentro de todo o sistema que se tem, a educação ela tem justamente esse papel de mudar aquilo que não está bom, né? De transformar, e essa transformação, antes de falar em ética, acho que é muito importante, né? Essa transformação, ela tem que ser, sobretudo, né, baseada na questão ética, né, e de construção de cidadania, que são assim, eu posso dizer assim, são conceitos que a gente encontra em qualquer lugar,
Mas se você analisar exatamente é isso, né? Porque o que é ser cidadão? O que é você exercer a sua cidadania? Né? Você saber escolher, Saber né? escolher é você... E se tu fez as escolhas, assuma. Bom, não isso deu aí, certo, ok, né? E é saber, Dessa né? vez não deu, da próxima vou tentar escolher melhor, né? E é saber que você tem direitos, mas que você também tem deveres. Exatamente. Né? Então, como é que eu vou cumprir esses meus deveres para que eu tenha realmente acesso aos direitos, né? E que eu não sou uma pessoa única dentro da sociedade, né? Senão, justamente, eu não é tenho um que conviver com os outros, eu tenho né? que conviver com os outros. Então, não é simplesmente aquilo que eu penso, e eu tenho que saber reconhecer aquilo que é importante para todos. Então, assim, eu sempre digo assim, ó, que eu acho que um país sem educação é o país mais pobre que existe. Verdade. Ele pode ter toda essa questão de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento, né? Então, eu acho assim que, infelizmente, a gente vê pouco investimento na educação. A gente vê pouco investimento. Isso é que está faltando é um investimento. Então eu vejo real, assim, não a conversar não, e dizer que vai ter isso e aquilo e não aparecer nada. Não aparecer. E às vezes sólido, né? Porque é desviada a verba da educação, e aí, é desviada. Da cultura também da é desviada. Da cultura, né? E aqui, né, até tu falas em cultura, assim, ó, eu penso, né, não sei se você também, pode ser que não concorde comigo, mas eu não consigo ver a educação separada de cultura. Nem eu consigo. Porque você consegue fazer a educação se você valoriza a cultura. O historiador também não tem como, a gente está transmitindo cultura. Isso, né? Tu não vai ensinar história por ensinar. Tu vai passar valores, que nem ele sempre vem com aquele negócio da moral e cívica. A moral e cívica está implícita a história, sociologia, filosofia e até a todas as outras matérias. Claro, porque a moral e cívica já diz moral e cívica. É passar justamente ética, valores, né? A cidadania, tu saber escolher. Não interessa a ideologia, que você tem o direito de escolher a tua ideologia e de respeitar dos outros. Eu sempre digo assim, né, em questões assim, ó, como cidadã, eu posso ter a minha ideologia, posso ter o meu segmento político, né, a minha religião e tal. Mas como profissional, né, eu tenho que saber respeitar, e aí eu não posso querer que a minha nem for, né, nem pensar. De forma alguma, né? E tanto é que a gente é muito orientado nesse sentido. A gente tem que ser o mais neutro possível. Isso aí. Mesmo nós historiadores, quando nós estamos passando os fatos, os acontecimentos, nós não podemos aproveitar, não, agora eu vou passar minha ideologia. Não. Não, de forma alguma. Tu tem que ser o mais isento possível. Claro que o ser humano nunca é totalmente isento. Sim. Mas o mais isento possível. Né? E essa isenção, ela não deixa de lado essa questão ética, essa questão de análise, é lógico, né? Claro. Mas, né, você não pode querer dizer que naquilo que você acredita que é a verdade. E é o certo. Daí nós vamos cair naquela máxima de antes, né? Que nenhuma verdade é absoluta. É isso aí. Né? Então, né, eu ainda acredito muito assim no valor da educação, né? E tenho muita esperança assim de que esses novos profissionais que estejam vindo, né? Até agora no discurso de formatura ali que eu fui convidada para ser paraninfa da turma, eu dizia assim que dentro de todas as aprendizagens, né, que eles tiveram na escola, o que eu queria muito assim que eles levassem é que eles sejam incorruptíveis diante da corrupção, né? Que eles sejam éticos na sua profissão, seja qualquer uma delas que eles exercerem, né? E que eles sejam humanos nesse convívio com as pessoas. Então, eu acho que isso é o que forma... É a base, né? É o que forma a vida das pessoas. É a base. Bom, eu acho que tu terminou assim com umas palavras muito bonitas, né? Nós vamos encerrar por conta assim, de não ficar tão longo, né? Mas muito rica essa entrevista com a querida professora Rosângela Verza, né? Fui aluna dela num curso, né? Isso, não sei se ela vai lembrar, lembro, com que era preparatório ao concurso do Banco do Brasil. Eu não passei no concurso do Banco do Brasil, que era muito concorrido, mas eu passei no vestibular muito bem colocada, né? E aí, então, eu penso que o curso valeu muito a pena, né? De ser feito. Então, nós queremos agradecer a professora Rosângela Verza Subtil, né? Para essa entrevista tão rica, né, Rosângela? E dizer assim que a gente te admira muito e conheço muitas pessoas na cidade que foram seus alunos, ou mesmo não sendo, que admiram o seu trabalho. Né? Foram mais de 40 anos no Colégio São José.
Então, do canal YouTube HL História Legal, da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Um abraço. Biografia: Barbosa Fidelis Dalcin, Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1915, página 94. RTTS Jacob. A Aula Operatória Construção do Conhecimento, Edespan, 1996, terceira edição, 1995, página 11. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, Malman, Maria Bernadette Cairon, Maria Sullivan dos Santos, Verza, Rosângela, Raízes de Vacaria 1, escolas, bairros e distritos marcam presença no Raízes. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 417 a 419. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam de curtir o nosso canal, acionar o sininho para as notificações e se inscrever no nosso canal para que ele continue a existir como uma janela aberta para o planetinha. Curtam também o nosso Instagram, História Legal 2022. É uma página contendo todas as capas dos vídeos existentes no canal YouTube HL História Legal. Um abraço a todos vocês. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Entrevistada Rosângela Verza.